O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando encontrardes, avisa-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina e iluminai. Podemos sentar um pouquinho, filhos queridos. Veja, meus amores, hoje nós vamos ouvir o anúncio das festas móveis. Esta é uma tradição bastante antiga da igreja, muito antiga. Sempre na Epifania do Senhor, quando o Senhor se manifesta ao mundo, para deixar claro a centralidade desse evento, nascimento de Jesus entre nós, nós anunciamos as festas móveis, aquelas festas que ao longo do ano, cada ano elas mudam um pouquinho a data. Quarta-feira de cinzas, a Páscoa do Senhor, Corpus Christi, Pentecostes. É uma tradição belíssima, um pouco esquecida, mas é muito linda, e nós vamos ouvir agora então o anúncio das festas móveis. Irmãos caríssimos,
A glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o sagrado Tríduo Pascal. Celebração do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, com louvor celebrado este ano, a 20 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Sagrada Quaresma, a 5 de março. A gloriosa Ascensão do Senhor, a 1º de junho. A festa de Pentecostes, a 8 de junho. Corpus Christi, a 19 de junho. E o 1º domingo do Advento, a 30 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos, e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. A maravilha desse hino, do anúncio das festas móveis, traz para a gente a centralidade do evento Cristo, da manifestação. Todas essas datas mencionadas nesse hino antiguíssimo da igreja, tudo tem referência a Cristo, para a gente perceber mais uma vez a evidência desse momento. Hoje nós celebramos, filhos, a Epifania do Senhor. A Epifania, uma palavrinha que significa manifestação, o Cristo que se manifesta. No presépio pequenino nasce o menino Deus, se manifesta ao mundo, o Verbo se encarna, vem se manifestar, a profecia se cumpre. E é interessante alguns momentos para a gente refletir na festa de hoje, na solenidade de hoje, que é: o Cristo se manifesta. Na cena da manifestação do Cristo, desde as profecias, a gente leu aqui na primeira leitura, estamos nesse tempo magnífico ainda, que é tempo de Natal, a primeira leitura da profecia de Isaías, vai aparecer sobre ti a glória do Senhor, Isaías profetizando. Depois a gente cantou no Salmo: as nações de toda a terra hão de adorar-vos ao Senhor. A segunda leitura, que é a carta de São Paulo aos Efésios, é nos revelado, e revelado aos pagãos. Os pagãos se tornam co-herdeiros da presença de Jesus e da filiação divina.
Então Cristo se apresenta, se manifesta, sua epifania para o seu povo. Na cena estão os pastores, são os judeus da época, é o povo de Deus, da descendência de Abraão, os hebreus. Mas para além do seu povo, o Cristo quer se manifestar também para toda a gente. Como diz São Paulo aos Efésios, todo o povo vai se tornar coerdeiros. Por isso hoje, ao celebrarmos a Epifania, celebramos os santos reis, porque se apresentam também, diante da manifestação de Jesus, magos que vieram de onde, filhos amados? Do Ori, significa para a gente vinda de todo o povo, de todas as nações. Então está diante de Jesus o seu povo, ele se manifesta para os seus, mas o Senhor não quer ficar restrito. Todo aquele que busca o Senhor, que procura o Senhor, a esses o Senhor também se revela. Por isso, ao celebrarmos a Epifania, nós somos chamados a perceber a ação desses magos que vêm do Oriente, porque eles buscaram por Jesus. Eles eram sábios, eram pessoas estudiosas, eles estudavam os eventos e haviam estudado as profecias que falavam que haveria de nascer um rei eterno, um rei para todos os povos, um rei de justiça e de paz, e eles seriam conduzidos ao local desse rei pela estrela que brilhou, e foi os conduzindo. Só que num determinado momento, a estrela, quando chegou em Jerusalém, ela parou de brilhar. O que eles pensaram? Vai nascer um rei. Onde é que nós vamos procurar um rei? Numa estrebaria? Foram procurar o rei onde? No palácio do poderoso Herodes. Vai nascer um rei, vai nascer no palácio. Chegaram no palácio de Herodes e perguntaram para Herodes: onde está o menino, o rei que nasceu? O Herodes ficou apavorado. Que negócio é esse? O rei sou eu. Agora vai nascer outro rei aqui? Calma. Estou cedo, estou novinho ainda, quero reinar mais um tempo, eu sou poderosão, todas as nações me adoram, eu sou o grande rei. Ele ficou apavorado. O que ele fez? Ele chamou os estudiosos da época, os sumos sacerdotes, os anciãos, os doutores da lei, e perguntou para esses sumos sacerdotes, para os doutores da lei, para os estudiosos, onde haveria de nascer esse menino. E não é que eles sabiam, gente, eles disseram: vai nascer em Belém de Judá, porque está escrito, o profeta escreveu: e tu, Belém, de modo algum és a menor das cidades de Judá, porque de ti vai nascer o rei, que vai governar todas as terras, o rei de todos os tempos. Eles sabiam. Então não era só os magos, eles sabiam. Herodes perguntou e eles responderam. Aí olha que interessante esse movimento. Depois de ouvir isso, os magos vão se dirigir a Belém para encontrar o menino. Aí os magos convidam o Herodes para ir com ele. Bora lá, Herodes, vamos adorar Jesus também, a gente veio para adorar. Bora lá, sumos sacerdotes, vocês que sabem onde que ele vai nascer, vamos juntos adorar. O que o Herodes disse? Não, vai vocês, vai lá, adora Jesus, podem adorá-lo, depois vocês vêm para me dizer onde é que ele está, que eu quero ir para adorar também. Isso é um movimento interessante, filhos queridos, porque isso continua acontecendo nos nossos dias. Quando eu e você convidamos nossos amigos, nossos parentes, nossos filhos, nossos pais, nosso esposo, nossa esposa, nossos vizinhos, nossos amigos, vamos à missa, vamos adorar Jesus, vamos batizar essa criança para que ela viva os sacramentos, vamos à confissão, vamos à Eucaristia, vamos à igreja, e as pessoas dizem: vai você. Estão se comportando como Herodes se comportou. Vai vocês. Veja que os magos sabiam da estrela, sabiam da profecia, mas aqueles que estavam no palácio com Herodes também sabiam. Quando Herodes chamou, eles responderam direitinho. Só que para eles não interessou saber de Jesus, não interessou ir adorar Jesus. Para muitos que nós chamamos também não interessa ir adorar Jesus. Para você hoje, filho, que está nesse templo, nessa igreja, no primeiro domingo de 2025, é interessante você vir adorar Jesus. Não sei que estrela você viu brilhando e quando que você viu essa estrela brilhar,
Eu sei que a estrela que você ouviu, que você viu, trouxe você para estar aqui. E talvez muitas pessoas hoje mesmo você tenha convidado para estar com você hoje aqui e tenham dito para você o mesmo que Herodes disse: vai você, agora eu tenho coisa mais importante para fazer. Basicamente é isso. Basicamente o que aqueles sumos sacerdotes e doutores da lei disseram, basicamente o que Herodes disse é: eu tenho coisa mais importante para fazer agora, vai você adorar Jesus. E os magos foram. E veja que é interessante a palavra, porque os magos saíram e a estrela passou a conduzi-los novamente. E quando eles viram de novo a estrela, eles se encheram de grande alegria. Quando eles viram aquilo que aponta a Jesus, se encheram de alegria. Agora de noite eu não tive tempo para isso, e normalmente de manhã eu também não tenho, mas hoje aconteceu uma coincidência. Sempre eu chego na missa aqui da Igreja Matriz, vindo de uma outra missa anterior, né? Hoje de manhã, a missa que eu celebrei da manhã, antes de chegar aqui, tinha bem pouquinha gente. Então eu pude chegar aqui mais cedo um pouquinho. Agora que eu celebrei agora às 6 horas da tarde, estava cheia, não deu para ficar na porta um pouquinho acolhendo as pessoas. Mas de manhã eu consegui. E aí, fiquei acolhendo as pessoas que chegavam para a missa. E as pessoas já chegavam na porta da igreja de manhã, um sol lindo, sorrindo, felizes da vida. O pouquinho de pessoas que eu acolhi na porta, que hoje nem foi na porta, já foi meio aqui dentro, já na hora da missa começar, estavam felizes as pessoas. E felizes como os magos que viram a estrela brilhar e se encheram de alegria, porque aquela estrela apontava para o encontro deles com Jesus. Ora, tem que ser assim na nossa vida. A gente vem para o templo, vem para a igreja para adorar Jesus, para reconhecer que nós temos um Senhor e Salvador. Então quando a gente vai subindo aqueles degraus, nós vamos se aproximando do lugar alto para louvar a Deus, o nosso coração vai se enchendo de alegria. Já tem que começar a se encher de alegria em casa, quando nós vamos nos preparando para ir para a Santa Missa. É como se a gente estivesse vendo uma estrela brilhar, que vai nos apontar Jesus. O coração deles se encheu de alegria, e eles caminharam, e quando a estrela parou, e eles chegaram no lugar, outra coisa muito interessante que aconteceu com eles. Vamos ver se você lembra do texto que nós acabamos de proclamar do Evangelho. Eles chegaram no lugar, e encontraram Jesus com... quem sabe tem que falar bem alto. Encontraram Jesus com Maria, sua mãe. Filhos queridos do meu coração, para mim e para você que somos cristãos, e somos cristãos católicos, a gente não consegue encontrar Jesus sem encontrar Maria. A gente encontra Jesus e Maria, porque Maria é o sinal que traz Jesus. Veja que a palavra, o Evangelho, fez questão de dizer isso. E se aquilo está escrito, é porque é importante estar escrito. Os magos encontraram Jesus e Maria, sua mãe. Veja, de um lado está Jesus que se revela, é Deus que se revela no meio de nós. De um outro lado está os magos a quem ele se revela, os pastores a quem ele se revela. E no centro está a Maria, é o sinal, é talvez a estrela, é hoje a igreja, é o meio que nos mostra essa revelação. Então o Senhor se revela, o Senhor se revela aos pastores, aos magos, e está ali Maria, que é aquela que traz a revelação. Hoje nós temos Jesus que se revela na Santa Missa, na Palavra de Deus, Jesus que se revela na Eucaristia, Jesus que se revela no irmão que vem rezar com a gente, e Jesus que se revela para nós. Nós somos os pastores, somos os magos, e ele se revela hoje por esse sinal que é a igreja, se revela pelos sacramentos, se revela pela Eucaristia que você comunga, pela palavra, pelo batismo que você recebeu, pela crisma que você recebeu, pela unção dos enfermos, pelo matrimônio. Esses são os sinais, são as Marias, as estrelas, pelo meio do qual o Senhor se revela a cada um de nós. É grande graça, filhos, de nós identificarmos, e quando a gente consegue perceber a manifestação, as epifanias, porque existem epifanias, desde que o Senhor veio a esse mundo, todos os dias na nossa vida. Acabei de dizer para você, eu na porta da igreja, acolhendo as pessoas com um sorriso na orelha, uma epifania, é manifestação. A pessoa está feliz que ela vai encontrar com Jesus na Sagrada Eucaristia, na palavra, na igreja, no encontro com os irmãos, é epifania. Uma oração nossa que nós fazemos e o Senhor nos socorre, é uma epifania.
Um irmão que nos estende a mão é uma epifania. Você poder hoje sair da sua casa e vir celebrar aqui é epifania. Você ter uma família, você contar com o apoio é epifania, é manifestação. Agora vamos, os magos chegaram e encontraram Jesus com Maria sua mãe. Vê se você lembra também qual foi a primeira coisa que eles fizeram. Ai, uma criancinha falou bem linda. Fala, repete, amor. Ajoelharam para adorar Jesus, porque eles estão na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eles dobram os joelhos e adoram, eles reconhecem. Esse é o Senhor que as profecias falam. A primeira coisa que eles falam é a primeira reação. A minha reação e a sua. A gente chega na frente da igreja. Outro dia eu vi, a igreja estava fechada, porta fechada, portão da porta fechada. Passou um senhor de bicicleta, tirou o chapéu, porque ele sabia diante de quem ele estava. Dentro da igreja tem Eucaristia, tem Jesus, tudo fechado, mas ele tirou o chapéu, é uma reverência. As pessoas chegam, se inclinam, vêm diante do sacrário que está logo ali para dobrar os seus joelhos e adorar. Às vezes vão diante da imagem do Senhor morto, não para adorar uma imagem, mas para adorar o Senhor que está ali representado. Nós dobramos os joelhos e os magos fizeram isso. Eles entenderam, está Jesus, dobraram os joelhos, e depois de dobrar os joelhos e adorar, o que eles fizeram? Abriram os seus cofres. Depois que a gente encontra Jesus, filhos amados, nós temos a epifania que acontece para a gente. O Senhor que se manifesta para mim individualmente. No presépio ele se manifesta para todas as nações hão de adorá-lo, mas eu tenho as minhas epifanias. O Senhor em muitos momentos se manifesta para mim, e aí quando ele se manifesta para mim, eu abro os meus cofres, o meu melhor eu dou para o Senhor, eu partilho os meus tesouros. E aí não falo só de bens materiais, não, também, porque uma das partes mais sensíveis do corpo humano é o bolso, né? Meter a mão no bolso e ajudar às vezes é difícil, mas eu falo daquilo que é mais precioso para mim, às vezes do meu tempo. O tempo hoje está corrido, e a gente chega agora nessa época de começo de ano, e é bom a gente olhar para trás, né? Até o ano de 1800 e alguma coisa, nem sei, esses dados eu não tenho direito na minha cabeça, né? Minha memória é igual de peixinho de aquário, dura 30 segundos, depois ela apaga. Mas até 1800 e tanto, o mais rápido que um homem poderia correr era a velocidade de um cavalo. Que um cavalo corria, era a maior velocidade que o homem tinha. Isso foi até 1800 e tanto, na era cristã. 1800 anos, a maior velocidade que o homem conseguia era a velocidade de um cavalo. Depois ele inventou o motor, e aí foram chegando outras coisas, foi ficando mais ágil, veio os automóveis, foi correndo um pouco mais, e daí ele ia fazendo isso, né, para ter mais tempo, para chegar mais depressa nos lugares. E veio o motor a vapor, e veio os motores a combustão, e aí vem os aviões, e aí a gente consegue ir muito mais rápido de um lugar para o outro. Em tese, isso de 100 e poucos anos para cá, essa mudança toda. Em tese, nós hoje andamos muito mais velozes, e na prática nós temos muito menos tempo. É contraditório. A gente corria o que podia correr um cavalo, hoje a gente voa com um avião. Era para a gente ter mais tempo, mas olha o que acontece. Nós nos escravizamos do nosso tempo. Apesar de termos muito mais velocidade, temos menos tempo. Talvez hoje nós abrirmos os nossos cofres, nós vamos entregar para o Senhor um pouquinho do nosso tempo, a nossa 1 horinha de domingo para ir na missa, ou talvez 1 horinha durante a semana para ser catequista na igreja, ou para colaborar na pastoral da liturgia, para ser ministro, para vir cantar, tocar numa missa, para ajudar um irmão, para visitar um enfermo, para ir no hospital, visitar uma pessoa doente. Os magos abriram seus cofres, e também nesse sinal há um outro significado.
porque eles ofereceram ouro, incenso e mirra. Ouro é o presente dado aos reis. Então eles entregaram ouro e disseram: Jesus, tu és rei. O incenso é o presente dado a Deus. Veja que na missa de hoje, a solenidade, temos o incenso. Os coroinhas ajudam o padre incensa o altar, incensa a palavra, vai incensar a Eucaristia. É oferecida a Deus a fumacinha, é para Deus o incenso. E a mirra é para o homem, porque é uma especiaria daquele tempo que era usado para embalsamar os corpos. A pessoa morria e passava as especiarias, a mirra, para conservar o corpo. Então os magos estão dizendo: Jesus, tu és rei, tu és Deus e tu és verdadeiro homem. E aí, para parar, para terminar, porque o padre hoje já falou mais do que o homem da cobra, encontraram Jesus, e na cabeça deles, filhos queridos, eles estavam ouvindo, sabe o quê? A vozinha do rei Herodes, porque o Herodes tinha dito para eles assim, ó: depois que encontrar Jesus, volta para mim, volta para falar para mim. Então na cabecinha dos magos estava o Herodes falando, o rei Herodes dizendo: volta para mim, vem aqui para o meu palácio de volta. O rei Herodes, aquela vozinha ecoando no coração deles: volta para mim, volta para mim. Só que eles voltaram para Herodes, filhos? Não, porque depois que a gente encontra o Deus verdadeiro, o Deus eterno, o Deus da vida, o Deus presente, o Deus único, nós não voltamos mais para os deuses mentirosos, para os deuses falsos, para os deuses pagãos. Não sei qual é o Herodes que talvez você esteja ouvindo dizer para você: volta para mim, volta para mim. Lembra que você já passou aqui no meu palácio, você já usufruiu da minha hospitalidade, volta para mim. Está cheio de Herodes dizendo no nosso ouvido isso: volta para mim, volta para mim, volta para mim. Mas a gente não volta atrás. Nós encontramos o Deus da vida, encontramos o Deus verdadeiro. Nós vamos em frente, vamos seguir novos caminhos. Esse é um começo de ano, para você dizer isso nesse dia da Epifania, da manifestação do Senhor. Vamos em frente. Encontrei Jesus, encontrei Maria, encontrei os sacramentos, tenho as epifanias na minha vida, quero seguir um caminho novo, não vou voltar atrás, não quero mais servir os deuses falsos e mentirosos, quero servir o Deus único e verdadeiro. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.